benfeitores espirituais desta casa abençoada tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Mais uma vez eu estou aqui a pedido da casa e a gente agradece porque é sempre uma oportunidade da gente estar exercitando isso. Desde que eu estive aqui, eu conversando com vocês, eu expus assim algumas coisas que, algumas experiências que eu tive e acho que agora vai, né? Agora ficou alto. E então o pessoal fala assim, o palestrante, né? Eu peço desculpa porque eu realmente não me considero palestrante, mas como professor, como educador, eu gosto de provocar certas situações para que a gente saia mais enriquecido em conhecimento. E lembrando sempre que a doutrina espírita ela se baseia em 5 aspectos fundamentais. Um deles, né, talvez o primeiro, é que nós temos um Criador. E eu defendo essa ideia porque muitas vezes, até o próprio aluno me pergunta, professor, mas você acredita em Deus? E é complicado. Por quê? Porque você dizer que acredita, parece que não é bem acertado, ao meu ver. Eu costumo dizer assim, olha, eu não acredito, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que existe um Criador. Porque para mim ainda é difícil e peço muita ajuda, muitas vezes, a confrades espíritas, para que eu possa entender essa coisa do Criador. Porque quando você fala Deus, né, aquele Deus bíblico, aquela situação toda que nos é passada pelo Velho Testamento, por exemplo, eu chego a me incomodar e eu quero fazer uma ligação com um outro aspecto, que é um dos 5 aspectos do Espiritismo, que é o progresso espiritual. Então, se existe um Criador, esse Criador não pode, né, por ser Criador, amoroso, misericordioso, justo e bom, ele não pode me deixar parado. É sempre necessário que eu progrida, em todos os aspectos. E para que eu progrida, a gente tem a educação. É necessário a reeducação. Talvez a maior finalidade da reencarnação, é realmente a reeducação. Então, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, e essa é a parte que eu gostaria de me ater hoje, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adiante. Então aí justifica-se o progresso. Mas por que eu chamei a atenção com relação a cumprir a sua parte na criação? Nós podemos ser co-criadores. E para sermos co-criadores, é realmente cumprir o papel de educador.
mas não é aquele educador formal, aquele cara que tem uma licenciatura em qualquer área do conhecimento humano. Eu citei da outra vez aqui que eu gosto muito da definição de educação que a Dora Encontre coloca. Ela diz que educação é toda e qualquer influência que um ser pode exercer sobre outro para que esse possa melhorar a sua encarnação. Olha o quão sério é isso. Por quê? Da outra vez também eu citei, e talvez alguns vão lembrar, a experiência que eu tive com a minha filha mais nova, em que ela havia me falado que nunca tinha dançado uma música lenta com alguém. Aquilo me deixou pensativo. Eu falei, mas como que não, né? Você nunca dançou coladinho? Você não, nunca. Mas por quê? Porque onde a gente vai, a gente não faz mais isso. Aí eu fiquei pensando o tanto que ela perdeu na experiência física de dançar com alguém. Porque é aquela história, quem passou por essa experiência sabe que você não sabe se chega, se não chega, se está muito chegado, se está pouco chegado. Eu mesmo passava muito sufoco com isso, porque a gente, né? Se eu for muito, sou safadinho. Se eu não for muito, eu não sou safadinho. Quer dizer, o que eu sou? Né? Aí entra aquela velha história, conheça-te a ti mesmo. Como? Né? E essa experiência que a gente passa, ou passava, porque no caso da minha filha, ela não vai passar, e não passou, de ajustar a distância, me faz lembrar também quantas vezes a gente vê crianças de berço tentando pegar objetos que estão à sua frente, e não conseguem, e a gente fala assim, ele não sabe que está longe. Ele não sabe que está longe. Mas é aquele bracinho tentando pegar que vai fazer a medida ser experimentada. E muitas vezes a criança, ela deve passar por algumas experiências para que realmente ela incorpore o conhecimento daquela situação. E na escola, agora começaram as aulas, a gente está vendo algumas situações, ou a grande maioria dos nossos alunos, portanto, seres que estão à nossa influência, eles estão vivenciando certas situações que não são reais. É muito comum eu ver alunos que a gente tem na nossa rede pública dizendo certas coisas, e eu olho e falo assim, mas onde você viu isso? Eu li. Aonde? No Google. Primeira coisa é ler no Google. Aí você fala, mas tem certeza disso? Né? Por quê? É muito comum eles falarem assim, mas eu li, mas só porque você leu é verdade? Né? Alguns exemplos interessantes que eu vivenciei, assim, principalmente, eu dou aula de matemática e física, então em física, geralmente o pessoal costuma sempre citar física quântica. Dentro da casa espírita, muitas vezes também. Eles falam, não, porque a física quântica fala que. Ela fala mesmo. Será que é tudo isso que se fala? Porque eu já conversei com muitos físicos na área de física quântica, eles falam, Lula, não sei se eu tinha falado, mas meu apelido continua sendo Lula, viu? Apesar de todo esse reboliço aí, o pessoal continua me chamando de Lula. Agora eu só não posso ver, assim, chegar a Polícia Federal já sai correndo, né? Mas o pessoal está zoando bastante na minha escola por conta disso. Mas eles falam assim, Lula, por que não é assim? Eu falei, porque falar de física quântica, você tem que ter um embasamento teórico muito forte, muito grande. Falar de espiritismo, a gente tem que estudar muito. Porque às vezes eu vejo o confrade espírita falando assim, mas será que precisa estudar tanto assim? Precisa. Precisa, porque Kardec não colocou certas situações, por exemplo, que hoje a gente vivencia. Por exemplo, surgiu essa discussão semana retrasada lá na casa espírita que eu frequento em Mirassol. Um irmão nosso que faz uma cirurgia de mudança de sexo, por exemplo. Ele é do sexo masculino e faz a cirurgia, torna-se do sexo feminino. Como é que fica o perispírito dele?
Estou fazendo essa pergunta para vocês, dentro da casa espírita, porque na escola eu não vou fazer essa pergunta, porque a maioria não vai ter o conhecimento do que é o perispírito. Mas eu faço perguntas mais ou menos desse tipo, aí eu pergunto, vocês já pararam para pensar nisso? E eles falam que não. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que fica o ser humano reencarnado quando ele faz uma mudança de sexo? Como é que fica o perispírito dele? Se é que fica. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu, às vezes, paro para pensar nessas situações. Por quê? Porque Kardec, é claro que não tinha não tinha nem a técnica de cirurgia, né? Uma cirurgia corretiva é uma situação, mas de mudança de sexo é igual vasectomia e laqueadura, né? É uma mutilação. Não é uma cirurgia para uma cura ou um equilíbrio físico. E quando você coloca mais ou menos nessa linha dentro da escola pública, o aluno se assusta. Por quê? Porque ele acha que quando ele vai aprender matemática, é aprender matemática. Isso não tem nada a ver com a vida dele, com o aspecto de mudança de atitudes que ele vai ter ao longo do seu viver. Então, eu olho esse meu aluno com toda certeza como um ser encarnado. Não dá para ser diferente. Como eu já citei também algumas vezes, existe aquelas hipocrisias, né, que o Estado é laico, você não pode, como eu não posso? E eu tenho a justificativa disso, para mim. Por quê? Porque quando eu vejo o meu aluno naquela situação de querendo aprender, ou maioria das vezes não querendo aprender, eu fico olhando assim e falo, meu Deus, ele vai perder a existência dele. Claro que é livre-arbítrio, é a escolha dele. Mas ele vai perder. Será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso, como educador? Por quê? Porque quando a gente vê aquela propaganda na televisão, o aluno, né, aquelas escolas públicas, lindas, maravilhosas, a gente acha que todas elas são daquele jeito. Não são. Não é, né? A escola pública é escola pública. Existe material, sim. Existem professores que trabalham com seriedade, sim. Existem alunos que querem aprender, sim. Mas a maioria, porque na minha época, era assim. Numa sala de 40, você tinha 10 alunos que não alcançavam os objetivos pré-programados, escolhidos pelo educador. Hoje é o contrário. Numa sala de 40, 10 alcançam, 30 não. Então você olha para o aluno e fala assim, mas por que você vem para a escola? Ele fala, para estudar. Mas você veio mesmo para estudar? Ou você veio para aprender? Será que estudar e aprender é a mesma coisa? Quando você vem aqui na casa espírita para estudar o espiritismo, eu estava escutando uma senhora falando ali fora, tem o estudo do livro dos espíritos e tal. A gente senta mesmo assim, vamos esmiuçar esse negócio, vamos aprender realmente, de espírito aberto. Porque o que eu vejo no meu jovem, à minha volta, não é isso. Com certeza alguma coisa precisa ser feita. Nós precisamos começar a fazer alguma coisa. Por quê? A gente está vendo uma evolução muito grande nas áreas do conhecimento humano, né? A parte da economia, por exemplo, já está mudando. Por quê? Porque as pessoas sentem a necessidade de melhorar a sua relação com o outro, até por conta para ter mais ganho material. Então o ganho material vira o pano de fundo para você ter um relacionamento melhor com o seu colega de trabalho, chefe, sei lá o quê. A tecnologia tem nos ajudado muito, mas muito, extremamente, para que a gente possa ter um mundo melhor. É claro que a geração deles, eu falo dos meus alunos, né? Eles estão à frente em tecnologia. Isso não quer dizer que eles estão usando bem. Mas é claro, ainda mais eu, professor de matemática e física, se eu não tiver ali, né, lendo sempre, eles vão perguntar alguma coisa e vai ficar atravessado.
Mas seria um contrassenso eu dizer que, não quero usar o celular, não vou usar isso, não vou usar aquilo. Por que não? Antigamente, para você fazer uma pesquisa de qualquer assunto, ou que a professora passava, você tinha que ir numa biblioteca da cidade. Aqui em Rio Preto sempre teve bibliotecas excelentes. Você sentava, pegava um livro físico, tinha horário, você tinha, né? Era um barato, mas era uma situação. Hoje, na aula, você faz a pesquisa de qualquer assunto. Alguns vão recordar dessa propaganda, mas eu estava falando ontem, numa sala de aula, de uma propaganda que tinha das casas pernambucanas, que era um sorvetinho que chegava, batia na porta e falava assim. Aí alguém falava assim: quem é? Fala assim, sou eu, o frio, deixa eu entrar, né? Vocês lembram dessa propaganda? Pode fazer assim devagarzinho, assim que a gente entende quem não, né? E teve um aluno que falou assim: professor, mas não é casas pernambucanas, é só pernambucano. Eu falei: não, naquela época era casas pernambucanas, né? E aí eles na hora entraram lá no Google e pegaram a propaganda, mostraram. Eu falei: não, tá errado esse conceito, porque o frio não entra, né? É o calor que sai. E aí a gente começou uma discussão envolvendo uma propaganda antiga, mas na hora. Maravilha isso, né? Tanto que os carros hoje, daqui a pouquinho, tá com seta mediúnica, né? Você olha assim, você fala assim, o cara vai virar, porque ele não dá seta, né? Você tem que adivinhar o que ele vai fazer. É horrível isso, né? Aqui em Rio Preto não acontece isso. Agora em Mirassol, Jaci, né? Você olha assim pro cara, ele vai virar. Ele virou. Aí você já fica... Por que a gente não usa seta? Aí a gente fica sonhando com o carro voador. Imaginou se em 2 dimensões já faz o que faz, imagina em 3 dimensões. Você tem que ir para frente, para os lados, e para cima e para baixo. Pensou? Você tá assim e fala, esqueci, já viram o carro voador assim, em 3 dimensões? Isso é uma loucura. Já existe. Carro voador já existe. Você só não tem hoje um sistema de computador que controle o tráfego. A NASA tem um projeto lá de um veículo movido ao pensar humano. Qual que é o problema? É pensar. Já pensou, você está indo assim, você fala assim, você está num avião cheio de armamento, você fala assim, nossa, podia soltar uma bomba em Mirassol, né? Já pensou? E o avião obedece? Por quê? Porque a gente ainda não está educado para essas situações. Mas dizer que a tecnologia hoje não é importante? Claro que é, pelo amor de Deus. Porque o que eu vejo, por exemplo, é os alunos lendo coisas que nem sempre são verdades, né? Até eu sempre cito que o Leandro Carnal, que é um professor da Unicamp, de História, ele fala assim, que o aluno chega para ele e fala assim, olha, eu li, mas eu não concordo com Kant, a filosofia de Kant. Não, mas você leu? Aí eu li uns trechos. Mas com esse trecho você acha que você pode discutir dizendo que não concorda? Ué, claro. Então o aluno tem isso, ele lê mal uma página. Aquele peixe do Nemo, é peixe palhaço que chama, aquele peixinho do Nemo? Ele presta mais atenção do que um aluno hoje. Fizeram essa pesquisa. Porque o aluno, ele está te olhando assim, de repente ele já põe a mão aqui, ele já faz isso, ele faz aquilo, ele se distrai. E como é que a gente vai conviver com tudo isso sabendo que esse ser tem que progredir espiritualmente? Porque é uma lei, um progresso. Então, se você chegar para um aluno hoje, eles escutem diversas coisas com vocês. Só que eles não leem uma página. Aí ele vira para você e fala assim, eu não concordo com Einstein. Nossa, que legal. Por quê? Teve um dia, 2 alunos, eu percebi que volta e meia eles entravam num assunto sobre viagens no tempo e outras dimensões. Eles adoravam falar sobre isso. Professor, mas você cai no buraco negro, você vai parar não sei aonde, mas quem falou que vai? Não, está escrito. Aonde? No Google. Tá. Eu comecei a perceber que eles sempre falavam isso. Aí eu não sei porquê, se foi inspiração ou saco cheio e tal. Eu olhei assim, me passou uma intuição assim. Eu sei por que você sempre está falando sobre viagens no tempo ou para outras dimensões. Que a sua vida está tão ruim, tão sem sentido, que você quer realmente ir para outra dimensão. Os 2 abaixaram a cabeça e falaram assim, é verdade, eu queria sumir.
É por isso que eles leem tanto sobre aquilo. Chamou a atenção. Por quê? Quantos de nós vamos a certas situações de vida e como nós não podemos e não temos a coragem de fazer aquilo que talvez a gente quer por fuga, a gente provoca para o outro fazer na gente. Eu tenho um compadre que ele se diz ateu. Eu estou fazendo muita prece por ele, mas ele não sabe. Porque esses dias ele me falou assim, nossa, às vezes eu rezo para ser assaltado e alguém me dá um tiro. Olha que depressão que ele está. Até 2030, mais de 50% da população humana vai desenvolver depressão. Por quê? Por causa dessa finalidade de viver. É isso que a gente escuta. Aí você vai chegar para o aluno e falar assim, ou para o seu filho, para sua filha, seja quem for, e fala assim, pô, também você não sai do celular? Sai dessa porcaria aí. Vai fazer outra coisa. Vai ler um livro, vai ver aquilo, tal. Aí eu fico pensando, tá, já pensou se o moleque pegar e falar assim, tá bom, ó, tô pegando o celular, tô largando aqui. Você vai conversar comigo, pai? Você vai me perguntar por que eu cheguei triste ontem? Você vai dizer para mim, ô, filho, senta aí, vamos conversar. Ou você vai ficar assistindo televisão? Eu me peguei nesse pensar. Mas por que isso? Porque quando a propaganda da escola pública mostra todos os alunos com aquele sorriso maravilhoso, e você olha e fala assim, olha, todo mundo aprendendo, todo mundo estudando, não é verdade. Né? Parafraseando Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, eu tenho alguns sonhos. Um deles é que não se tenha prova na escola. Não precisa de prova. Vocês já pensaram no aluno que chega para mim e fala assim, professor, você me ensina isso? Você fala, claro, senta aí, vamos lá. Né? Pensou o cara que chega na escola e fala assim, professor, hoje eu vim para aprender. Fala, nossa, vixe, senta aí, velho, vamos fazer agora. Mas eles não fazem. Eles não fazem. E aí eu quero te pedir assim, para fazer uma ligaçãozinha. Da mesma forma que você vai pedir para o teu, seja quem for, fala assim, escuta, você está usando muito o celular. A recente pesquisa aí de uso de celular mostrou que o brasileiro é campeão. Ele fica 9 horas usando o celular. Até às vezes ligando. Realmente. Mas ele fica cerca de 9 horas, em média, usando o celular. Tá. Então, da mesma forma que eu vou cobrar dele, mas eu tenho que mostrar um outro caminho, e aí eu tenho também que me educar para que eu possa auxiliá-lo, é fácil chegar e falar assim, esses alunos não querem mais estudar. Eles não têm mais vontade de aprender, eles são preguiçosos, eles são mal educados, eles são. Mas o que eu estou fazendo para mudar essa história? Eu estou mostrando um caminho diferente para ele? Certa vez eu li um documento de 1908 e os professores estavam reclamando dos alunos em 1908. Tirando algumas coisinhas, é a mesma reclamação que a gente tem hoje. O aluno tem preguiça, o aluno é mal educado, ele vem sem vontade para aprender, ele vem. A mesma. Por quê? Porque essencialmente o ser humano é igual. Então, se na economia a gente já está fazendo grandes inovações, as pessoas estão até dividindo carro, carona, com alguns, infelizmente, efeitos negativos, mas funcionando, dividindo um monte de coisas aí, materiais, porque na educação, nesse momento que a gente está passando, a gente vai cruzar os braços. Esse é o meu apelo. Esse é o meu apelo. Diante da fala da Dora Encontre, qual a influência que eu vou fazer perante o meu próximo? Por quê? Porque eu sou um co-criador. É esse convite que a espiritualidade falou aqui. Nós temos um outro objetivo, além de espiar, de nos renovar, de nos reeducar.
fazer parte da cocriação. Emmanuel já falava isso no livro A Caminho da Luz. Podemos ser co-criadores em escala menor. Eu posso criar. Fazer com que esse jovem que está à minha frente tenha um norte. E só ficar reclamando não vai melhorar. Ele não sabe. A geração de hoje não sabe. Hoje eu tive uma aluna de nono ano seria a oitava série. Ela deve ter 14, 15 anos. Eles me perguntaram, olha só, 15 anos, 14 anos. Eles me perguntaram assim, professor, você é homem? Eu olhei para a cara deles e cara, o que você acha, né? Ah, sei lá, né? Falei, mas olha para mim. Você acha que eu sou homem? É, eu acho que o senhor é homem. Mas eu posso ser homem e homossexual? Eles todos fizeram cara de empada, aquela cara de... Eles não sabiam a definição. E essa mesma garota de 14, 15 anos falou assim, ah, professor, mas eu gosto de mulher. Então aquela hora que você recebe aquele choquezinho, você fala assim, e agora? O que eu faço? Por quê? Porque ela tem, no máximo, 15 anos. Será que ela se conhece fisicamente para fazer opções? Vamos até considerar que se conheça fisicamente. Olha, eu fiz a opção de... Mas ela não conhece a definição, ela não sabe nem o que ela é. E ela está fazendo escolhas de relacionamentos. Eu pedi uma vez para uma sala de terceiro colegial para que os alunos viessem à lousa e fizessem desenho do órgão sexual masculino e feminino. Eles vieram para a lousa. Os desenhos que eles fizeram é um absurdo. O masculino até que sai legal, mas o feminino, eu falo, tem certeza que é assim? Vocês têm certeza que é isso? E na reunião de pais eu expliquei para eles. Falei, ó, não sei se seus filhos falaram, mas eu fiz assim, assim, assim. E eles não souberam desenhar. Aí eu fiquei pensando, aquele que não se conhece, como é que se vai relacionar com o outro? Como é que essa menina, essa garota, né, com o respeito que a gente tem, porque a gente acha que 15 anos é garota, menina, né? Ela fala assim, professor, eu gosto de mulher. Mas como? Você é uma garota? E ela me falou isso hoje. Esse é o nosso irmão encarnado que está ao nosso lado hoje. Nas escolas públicas e nas particulares também. Não tem por que ser diferente. E aí o Kardec fala que é pela educação, mais do que pela instrução, que a gente vai fazer o progresso espiritual do planeta. Ele divide, né, naquela época, dividia instrução de educação. Então hoje a educação, ela tem um amplo aspecto. É educar a todo momento. É olhar para o outro e ver realmente um irmão encarnado. Eu estou relendo o livro Paulo Estevão. Quem já leu o livro Paulo Estevão? Eu não consigo, assim, é ler uma página e chorar, né? Lê e chora, lê e chora, lê e chora. Você fala, meu Deus, vai desidratar até o final do livro. Por quê? Quando você lê, e você vai imaginando a cena, né? Você vai lendo. Por isso que ler, não importa a fonte do que está sendo lido, mas você lendo. E você vai imaginando a cena, você imagina, por exemplo, quando o Saulo vai até a casa do caminho e está de frente a Pedro, e Pedro olha para ele e você fala assim, você matou o meu irmão Estevão. Aí eles começam uma discussão entre eles, discussão assim, de diálogo mesmo, né? Tipo assim, o que Jesus falava para a gente fazer perante o nosso algoz? Perdoar. Aí você fala, mas é difícil, claro, é um processo. Perdoar não é esquecer, é um processo.
Aí você olha para aquele aluno, você fala assim, nossa, eu tenho vontade né? Por que ele não quer aprender? Porque ele não quer. Não sabe o processo de aprendizagem. Outra vez eu havia dito também que o ano passado um aluno de 15 anos também me ameaçou de morte. Ele falou assim, Lula, eu vou te furar inteirinho. Eu vou te, como é que ele usou um termo? Vou fazer você de uma peneira. Por quê? Porque eu não deixei ele mandar na minha sala de aula. Esse garoto está na escola ainda. E se vocês verem o respeito que ele tem por mim, e é claro que eu tenho por ele, desde o dia que ele falou que ia me matar. Quase que eu falei para ele, pô, você vai me matar por quê? Eu reencarno de novo, eu não vou sumir, né? Mas a gente não pode falar isso para ele, né? Mas deu vontade de falar, escuta, eu sou reencarnacionista, você pode matar, não vai adiantar muita coisa. Você vai ganhar até um obsessor, cuidado, né? Ele tem um respeito por mim, por quê? Porque nós estamos chegando talvez numa fase da Terra em que o que mais a gente precisa aplicar é o amor. É olhar o nosso próximo com amor, porque a gente já tem a técnica, a gente sabe o que vai se falar, a gente domina certas situações. Mas amar o próximo como a si mesmo ainda é um processo que a gente está desenvolvendo. E eu particularmente vejo que é através desse amor ao próximo e a mim mesmo, e em primeiro lugar a Deus, esse Criador, que nós vamos alcançar esse objetivo ao longo desse processo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É olhar o próximo realmente com amor. Olha, eu vou te ensinar tal coisa, mas não tem como você ensinar, por exemplo, matemática e física, que é a minha área, sem aquele sentimento, né? Por quê? Porque a gente sabe, a gente vê nos olhos deles, quando eles fazem uma conta certa, eles, né, se enchem. Por quê? Porque de acordo com a Anete Guimarães, e pesquisas que se fizeram aí em diversas universidades, o que nos dá felicidade é o conhecimento. Foi mapeado o cérebro humano no momento que ele está feliz. Nós temos uma área no nosso cérebro que ele irradia, né? Eles chamam de plenitude. Isso é traduzido por felicidade. É no momento que a gente aprende. Essa é a primeira causa da felicidade humana, quando a gente aprende algo. E quando a gente aprende com sentimento, é eterno. Nada vai tirar da gente o conhecimento adquirido com esse sentimento. Né? O Rossando Kinji faz uma fala que ele fala assim, o que aconteceu no dia 12 de setembro? A gente fica pensando, não lembra. E 11 de setembro? Eu fiz essa pesquisa hoje na sala de aula. E 11 de setembro? Eles falam assim, aquele negócio lá, eles fazem assim, né? Parece surfista, né? Eles não falam, mas fica assim, pô, e aí, pá, né? Legal. Aí você fala, o que ele falou? Mas ele fala assim, né? Aquele negócio lá, como é que é? Eles fazem assim, Torres Gêmeas. Isso quer dizer Torres Gêmeas. Aquele negócio da Torre Gêmea lá, que caiu lá, o avião bateu, papapá. Como é que você guardou a Torre Gêmea e não sabe o que aconteceu no dia 12 ou no dia 10? Mas no dia 11 você sabe o que aconteceu. E nem foi no seu país. Teoricamente você não tem nada a ver com isso. Mas por quê? Porque teve um sentimento. Teve uma comoção. Então, para que o nosso aluno, esse ser que está ali buscando a gente, possa realmente ter uma melhora espiritual, a gente tem que colocar um sentimento nosso aí. E aí nós vamos ter que desenvolver esse amor. Eu não sei, eu não me lembro bem o nome dele, mas uma vez eu procurei um senhor espírita, estava meio cansado fisicamente, e ele trabalha com massagem e tal, e ele fez uma massagem em mim lá, porque eu estava com muita dor assim e tal, e ele foi conversando comigo, e ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou professor. Ele falou, nossa, que profissão nobre. Como deve ser maravilhoso você poder ensinar o outro.
Ele foi enchendo a minha bola, né? Eu fui sorrindo. Falei, opa, tô bem aqui, né? A massagem vai sair de graça, né? Porque ele tá enchendo minha bola e tal. De repente ele virou para mim e falou assim, então, mas você já pensou se lá na tua sala de aula, no meio daqueles molequinhos tudo brigando, pulando, que nem eu tiver lá, Emmanuel, André Luiz. Aí aquilo fez assim, opa, é verdade. Já pensou se lá na minha sala de aula tiver André Luiz, pequenininho, doido para aprender, levanta o dedinho lá, professor, eu aqui, você fala, "Ih, lá vem aquele moleque me perguntar o porquê." Aí você vira para o outro lado e deixa ele quietinho. Isso não acontece na escola, né? Só comigo. Minha professora de quarta série, meu apelido era por quê? Porque eu levantava o dedinho e falava, professora, por quê? Porque não sei. Ela já falava assim, para cortar a brincadeira. Mas já pensou se esse espírito que estiver ali, buscando conhecimento, para que ele possa fazer também a sua parte na cocriação? E eu viro para ele e falo assim, filho, você é burro, você não vai conseguir. Já pensou? Na hora que esse senhor falou para mim, Ademar, acho que é o seu Ademar? Acho que é isso. Ele falou isso para mim, na hora eu falei, meu Deus do céu. Quase que eu parei e falei, não quero ser professor mais, né? Eu falo isso porque me foi autorizado por ela, mas uma vez eu tive um desentendimento com uma vizinha por conta de uma árvore que tinha no meio do muro da gente. Havia um problema lá e ela não ficou muito satisfeita, foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência e tal, porque a árvore morreu, mas não foi eu que matei, enfim. E aí o delegado virou para nós e falou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou professor. E a senhora? Eu também sou professora. Ah, vocês são professores? Ah, então vocês dão aula? Sim. E vocês não conseguem se entender? Sabe aquela vontade de chegar em casa, pegar o diploma e rasgar? Eu tive. Eu falei, meu Deus, como pode a gente ler de matemática, ler física, ler psicologia, e eu não consigo conversar com o meu aluno, eu não consigo trocar uma informação com a minha filha, portanto é melhor que ela fique no celular, e eu reclamando que ela está no celular, mas na verdade eu quero que ela fique no celular. É igual quando surgiu a Xuxa, né? A gente criticou pra caramba a Xuxa, mas adorava quando punha o CD da Xuxa e a criança ficava lá quietinha, né? E aí você podia ter um pouquinho de paz. Então, como nós estamos nessa nova fase da Terra e a gente pensa tanto em como fazer, o que eu posso. Jesus só está pedindo isso para a gente. Olha, vamos agir. Vamos agir. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ser ação. Vamos ser verbo. Já passou a fase da adoração, né? Aquelas coisas. Já foi. Agora é o momento da gente realmente se olhar e olhar o próximo, como a si mesmo, como reeducação espiritual. E esse sonho de mudança espiritual da Terra vai ser concretizado, quer eu queira ou não, por esse caminho chamado amor. Tem que ser por ele. Por quê? Porque foi o caminho que Jesus nos ensinou. Se ele é nosso mestre e guia, eu só tenho esse caminho a seguir, a desenvolver todo o potencial que eu tenho, que todos nós temos, para amar e fazer o melhor de si. Gostaria de agradecer muito a oportunidade e que Jesus realmente nos acompanhe.